Samara Gama e esse é mais um podcast da Unimed Volta Redonda, o Pod Mais Saúde. Desta vez nós estamos aqui hoje com o médico radio-oncologista, Dr. Diogo Valente. Ele é coordenador da equipe de radioterapia do Hospital Unimed Volta Redonda. Sejam muito bem-vindos, doutor. Obrigada pela sua presença. E, doutor, antes aí da gente começar a falar do assunto, né, que todo mundo já viu aí, que é sobre radioterapia, tá? E também na nossa legendinha, seja no Spotify ou no YouTube, se você está ouvindo a gente. E eu queria falar um pouquinho sobre a sua carreira, né? Sobre a sua formação, para que as pessoas possam entender, né? Qual que é o médico que cuida aí de radioterapia? Como que é isso? Se você puder compartilhar um pouquinho com a gente. Claro, lógico, Samara. Olá a todos. É um prazer estar aqui. Eu agradeço o convite a você e ao meu Hospital Unimed Volta Redonda. Bom, eu sou médico, né? Fiz a minha graduação na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ. E logo na sequência, eu não iniciei o processo de especialização, eu fiz o mestrado antes de fazer a residência e fiz a minha residência no Instituto Nacional do Câncer. As pessoas costumam associar a radioterapia a uma subespecialidade da oncologia ou da radiologia, mas não. É uma especialidade de acesso direto, uma especialidade completamente diferente, mas que dialoga com as outras especialidades com o objetivo no tratamento oncológico. Então, para a gente contextualizar um pouquinho sobre radioterapia, né, antes do doutor explicar muito aí para a gente, no tratamento radioterápico, utilizam-se radiações ionizantes, como raio-x, para destruir células tumorais e impedir que elas aumentem. A radioterapia pode ser usada em combinação com a quimioterapia ou outros tratamentos. Para entender melhor sobre a radioterapia, doenças que podem ser tratadas, os efeitos colaterais, convidamos o Dr. Diogo. Doutor, como a radioterapia, então, ela pode ser utilizada? Então, quando a gente pensa na utilização da radioterapia, talvez da forma mais didática, a gente consegue dividir ela em duas modalidades. A radioterapia, que pode ser utilizada de forma à distância do paciente, em que o aparelho que emite essa radiação ionizante que você falou, ele não está em contato próximo ao paciente, que a gente chama isso de teleterapia ou radioterapia externa, ou quando a gente tem um aparelho que ele está intimamente em contato com o paciente ou até mesmo dentro do paciente, né, em algum dispositivo que a gente coloca dentro de uma cavidade, como por exemplo a cavidade vaginal, como por exemplo a mucosa da boca, né, a mucosa intraoral, que seria chamada braquiterapia. Então a gente tem essas duas modalidades, a radioterapia externa ou teleterapia e a radioterapia de contato ou radioterapia interna, que seria a braquiterapia. Doutor, e como que essa radioterapia ela é personalizada para cada paciente? Cada paciente tem a sua anatomia, tem a sua individualidade e a radioterapia ela precisa levar em consideração essas características para a gente conseguir ter o resultado do tratamento. O cálculo de radiação, que é expresso em energia por quilograma de matéria, ele leva em consideração a distribuição, a forma como é a anatomia de determinado indivíduo que vai receber o tratamento. Se a anatomia é diferente, o tratamento ele sai diferente. Então, para garantir a eficácia da radioterapia, o tratamento precisa ser personalizado. A radioterapia é traçada individualmente para cada indivíduo. E a radioterapia, ela é um tratamento que teve início e fim ali, acabou, ou o paciente pode fazer radioterapia novamente? Em algumas situações, a gente pode até considerar o que a gente chama de reirradiação, que seria voltar a fazer a radioterapia, né? A rádio, ela é um tratamento topográfico, um tratamento loco-regional. Então, assim, muitas vezes a gente fala de um paciente que tem uma doença que ela nasceu em determinado ponto, a gente acabou irradiando aquele determinado ponto, mas a gente sabe que o câncer tem como característica a recorrência, a recidiva e até mesmo o surgimento de metástase. Então, quando esse paciente ele tem o surgimento de uma metástase que tem indicação de fazer radioterapia, a gente não considera isso como uma reirradiação, a gente considera isso como um novo tratamento, que a gente está tratando um novo ponto. Mas naquele ponto onde inicialmente a gente teve um tratamento prévio, a gente em algumas situações pode considerar sim reirradiar. Mas isso precisa de uma avaliação muito criteriosa e principalmente levando em consideração ao tratamento que foi feito anteriormente. Quais são as técnicas, então, utilizadas na radioterapia? A radioterapia ela pode utilizar técnicas que a gente administra a radiação de diferentes maneiras. E isso tem muita relação com a tecnologia que a gente tem disponível, com o aparelho que a gente tem disponível para empregar essa tecnologia, né? Se o aparelho tem a tecnologia, a gente consegue usar a radiação de um jeito um pouco mais refinado, digamos assim. A radiação é uma energia que a gente dispõe ela em campos. Esses campos podem ser dispostos considerando a anatomia topográfica, só a superfície do paciente, mas ele pode ser também organizado considerando o que está dentro do paciente, que a gente chama de tratamento tridimensional. Quando a gente pega, por exemplo, um exame de imagem, que é uma tomografia, e
delimita qual vai ser a área irradiada em cima dessa tomografia. Então, aí, quando a gente não tem esses parâmetros tridimensionais, a gente fala de uma radioterapia 2D ou radioterapia convencional, que é a técnica mais rudimentar, a técnica mais antiga de se empregar a radioterapia. Quando a gente trabalha não com a região a ser irradiada, mas com o volume e o tecido propriamente dito a ser irradiado, a gente fala de radioterapia tridimensional, que pode ser empregada na forma de radioterapia conformacional, com campos em que a gente só administra a dose de radiação sem conseguir trabalhar em cima dessa administração, ou a gente entrega isso na forma de modulação do feixe, quando a gente consegue modificar a intensidade do feixe e fazer com que o feixe de radiação adquira uma forma muito parecida com a região que ele precisa efetivamente cobrir. Então a gente fala de um tratamento, quando a gente tem a possibilidade de fazer modulação, um tratamento mais preciso, um tratamento mais localizado, com menos exposição aos tecidos sadios, a esse efeito da radiação. Doutor, e para fazer esse tipo de tratamento em um paciente, é necessário uma simulação? Como que é o preparo do paciente para uma radioterapia? Certo. Isso é bem interessante, que tem muito relação com essa pergunta que você acabou de me fazer, das modalidades de radioterapia. Quando a gente fala de uma radioterapia em que temos mais tecnologia e vamos fazer um tratamento focado não na superfície a ser irradiada, mas no volume a ser irradiado, né, no tecido, no órgão que está sendo irradiado em si, a gente precisa ter uma visão desse órgão. E a forma da gente fazer isso é adquirindo um exame de imagem, que no caso da radioterapia, por o cálculo da radioterapia, por conta de algumas características físicas e da aquisição de imagem, a gente utiliza uma tomografia. Essa tomografia é a base da nossa simulação. Eu costumo brincar com os pacientes durante a consulta que o trabalho do radioterapeuta é bem parecido com o trabalho de um piloto de avião. O piloto, quando ele senta no avião e decola, ele sabe exatamente para onde ele vai, ele sabe exatamente o que ele tem que fazer em todas as situações. Ele já tem um plano de voo pronto, ele já tem aulas de simulações feitas, então ele sabe fazer exatamente o que ele precisa fazer. Quando o paciente deita para fazer o tratamento de radioterapia, quando ele deita para fazer a sessão de radioterapia, ele já tem todo o tratamento dele traçado, com todos os efeitos colaterais potencialmente calculados, com tudo que pode dar certo, tudo que pode estar errado, já calculado para aquele momento. E para fazer isso, a gente precisa fazer essa simulação, em que a gente pega uma reconstrução do paciente usando um exame de imagem, que no caso é a tomografia, coloca isso dentro de um software, de um programa de computador, que reconstrói aquela tomografia, pensando na anatomia do paciente em si. A gente delimita naquela tomografia a área que precisa receber o tratamento, os tecidos que precisam receber o tratamento e o que não pode receber dose de radiação, porque pode ser danificado com a dose de radiação. A gente calcula o que o aparelho precisa fazer para que esse resultado aconteça, avalia, testa isso num fantoma, que é como se fosse um boneco, não tem o perfil de um boneco, né, mas é uma analogia que a gente consegue fazer. Ele reconhece, é como se fosse uma representação do corpo humano, mas é uma estrutura de artificial, né? A gente testa isso nesse fantoma e se tudo que a gente calculou for reprodutível, a gente efetivamente convoca o paciente para começar o tratamento. Então, a radioterapia tem a parte em que o paciente vai na consulta, a gente explica para ele sobre o que vai acontecer, ele faz o exame de simulação, que é a tomografia, vem efetivamente fazer o tratamento, mas entre essa tomografia e efetivamente acontecer o tratamento, existe aí uma série de passos, de processos, de coisas que são importantíssimas para a execução do tratamento, que acontece enquanto o paciente está aguardando a liberação, está aguardando a nossa convocação para começar a radioterapia. Doutor, você citou na sua resposta que até os riscos assim, para o paciente, os possíveis efeitos colaterais, eles são mapeados aí, né, pela equipe. E geralmente, quais são os possíveis efeitos colaterais de uma radioterapia? Isso varia bastante da área que a gente vai fazer o tratamento. Como eu falei, a radioterapia é um tratamento loco-regional. Então, os efeitos colaterais vão acontecer dependendo da área em que você vai irradiar. Então, se você, por exemplo, está irradiando uma região de pescoço, com tumores de garganta, de laringe, é comum os pacientes terem dificuldade de engolir, terem diminuição da salivação, terem diminuição do paladar. Mas isso não vai acontecer, por exemplo, quando você está irradiando um paciente com câncer de próstata, quando você vai fazer a radioterapia sobre a próstata. Nessa situação, você espera outros efeitos associados aos órgãos que estão próximos da próstata, que seria a bexiga, com aumento da frequência urinária, um pouco de ardência para urinar, e o intestino, com um pouco de diarreia, com um pouco de cólica às vezes, o aumento da frequência das evacuações também.
E, doutor, quais são as doenças, então, que podem ser tratadas com a radioterapia? Radioterapia trata doença neoplásica, trata tecido neoplásico. Neoplasia é um tecido que cresceu diferente do que ele deveria crescer. Isso pode ser benigno ou pode ser maligno. Quando a gente fala de uma neoplasia maligna, a gente fala de um câncer. Câncer, por definição, é um tumor maligno ou uma neoplasia maligna, mas a radioterapia, apesar de ser utilizada em boa parte dos pacientes com neoplasias malignas, também pode ser empregada em algumas situações de doença benigna, né, de tumores benignos, como é o caso dos meningiomas, como é o caso, por exemplo, de adenomas de hipófise, como é o caso, por exemplo, também de cicatrizes queloidianas. Doutor, e a gente acabou de falar na pergunta anterior sobre os efeitos colaterais, né? Mas, assim, saindo sobre o efeito colateral em si, quais são os cuidados que um paciente que faz radioterapia ele precisa ter para tentar manter a qualidade de vida dentro desse tratamento? Primeiro que um tratamento oncológico como um todo precisa de, como a palavra-chave é qualidade de vida. E quando a gente pensa em oferecer, em ter qualidade de vida, a gente fala das coisas que estão associadas diretamente ao tratamento, mas coisas que estão associadas também à qualidade de vida em geral. Isso inclui uma alimentação bem balanceada, isso inclui a prática de atividade física, isso inclui atividade de lazer, momentos de descontração com a família, pensar realmente no contexto em que a gente não está focado exclusivamente na doença, mas focado em promoção de saúde mesmo, né? Quando a gente passa, então, além desses pontos, quando a gente pensa no que a gente precisa fazer para combater os sintomas, né, para trazer qualidade de vida associado ao tratamento em si, na radioterapia, mais uma vez, isso vai depender da área que você vai fazer o tratamento. Voltando aos mesmos exemplos que a gente utilizou. Num paciente com tumor no pescoço, que precisa fazer o tratamento na região cérvico-facial, para esse paciente é interessante a gente sempre estimular muito a questão de cuidados com a higiene oral, porque se a gente tem uma boca, uma mucosa mais propensa a infecções, essa mucosa tende a sofrer mais com a radioterapia, porque costuma ter mais infecção associada. Então, a gente tem a proliferação de fungo, que vai potencializar os efeitos colaterais que ele já vai ter por conta do tratamento. Quando a gente pensa na próstata, por exemplo, na radioterapia para a região da próstata, a gente fala principalmente da questão da hidratação e a questão também de não ter uma rotina alimentar, que a gente costuma tentar evitar alguns alimentos durante a radioterapia, porque eles podem acabar potencializando os efeitos colaterais que a radioterapia pode trazer. Mas tudo isso é muito individualizado e isso precisa ser discutido individualmente em cada consulta. E doutor, existem também cuidados pós o tratamento de radioterapia que o paciente pode ter? Sim, e o mais frequente, o que a gente mais conversa sempre, é com relação ao sol, a exposição da pele irradiada ao sol. É um tabu pensar que a radioterapia vai queimar a pele, vai deixar o paciente com queimaduras, vermelhidão, escurecimento da pele. Isso pode acontecer em algumas situações, sim, principalmente quando a gente tem a intenção de tratar a região da pele, né? Mesmo com toda a tecnologia que a gente tem, isso é propício, que a tecnologia permite que a gente diminua de forma bem significativa a probabilidade de você desenvolver esses efeitos, mas sim, a pele é um órgão que ele é afetado pela radiação. Perfeito, doutor. E eu já até perguntei, né, sobre a questão se o paciente que faz a radioterapia pode fazer novamente, você explicou também que vai de acordo com o caso. Mas para um paciente que ele está ali com uma condição que vai ser necessário fazer radioterapia, ele é encaminhado por outro médico, ele marca uma consulta com um radiooncologista, como que esse paciente chega até esse momento da radioterapia? Geralmente vem um encaminhamento de um outro médico mesmo, né? O paciente que chega para a gente é um paciente que já tem diagnóstico de um câncer ou de alguma outra doença que precisa ser tratada com radiação. O paciente não vem para a gente fazer o diagnóstico, ele já vem com o diagnóstico pronto para a gente avaliar a indicação do tratamento e, havendo indicação, executar o tratamento. Ou, não havendo indicação, contraindicar e justificar o porquê a gente está contraindicando a não realização do tratamento, né? Mas, via de regra, então, via encaminhamento. Geralmente são os colegas da especialidade de oncologia clínica e os das especialidades cirúrgicas que encaminham o paciente para a gente. E como que é a estrutura aqui do setor de radioterapia do Hospital Unimed de Volta Redonda? Nós temos uma estrutura completa, pensando no tratamento com teleterapia. Nós não oferecemos bracterapia aqui no nosso serviço, mas pensando no tratamento de radioterapia externa, né, na teleterapia, nós temos uma estrutura completa, com
simulação tridimensional, a possibilidade da gente fazer radioterapia de intensidade modulada, que foi aquela que eu expliquei, que consegue diminuir a dose nos tecidos sadios e com isso diminuir a probabilidade de efeitos colaterais. Nós fazemos também técnicas mais rebuscadas de tratamento, que a gente chama de radiocirurgia, que é quando a gente pega doses altas de radiação e concentra volumes pequenos a serem irradiados, né? Tumores pequenos, sejam primários, sejam metastáticos, e a gente consegue fazer um efeito ablativo daquela lesão. E, doutor, a gente recebeu aqui no nosso Instagram uma pergunta que um seguidor nosso questiona se a radioterapia é mais agressiva que a quimioterapia. Qual seria a diferença entre elas? Quimioterapia é uma droga, é uma substância que a gente administra na corrente sanguínea ou via oral, mas que vai percorrer o corpo todo e tende a trazer sintomas que são sistêmicos, são generalizados. Pensa que é uma droga que foi para a corrente sanguínea e a droga está passeando pelo corpo como um todo. A radiação, como eu falei, é um tratamento loco-regional. Então, para onde eu direciono o feixe de radiação, vai ter efeito colateral. Agora, dizer que uma é mais agressiva do que a outra, isso é impossível de se falar, porque isso depende muito da área em que o paciente precisa fazer radioterapia. Existem áreas em que os efeitos colaterais, uma vez que a gente oferece a radioterapia, são muito baixos. Existem outras áreas em que a gente oferece a radioterapia e os efeitos colaterais são muito mais graves. Então, isso depende muito de cada paciente, depende muito de cada indicação de tratamento. E também vai depender do tipo de tecnologia que a gente tem disponível para oferecer a radioterapia. Doutor, geralmente, quando o paciente é encaminhado para você, quais são as maiores queixas desse paciente, as maiores dúvidas que eles sempre chegam aí para você? Eles ficam muito com preocupação com relação a como vai ser todo o processo, né? A radioterapia é um tratamento que tende a ser longo. A gente fala na maioria das vezes de 15 a 30, às vezes até 35 sessões de tratamento. E essas sessões são feitas em dias úteis consecutivos, né? Então o paciente vem aqui de segundas às sextas, às vezes ao longo de 7 semanas para fazer o tratamento. Então é esse percorrer, né? Esse caminho que traz muita ansiedade, traz muita dúvida, e é o que a gente acaba dialogando bastante durante as consultas. Sim. Então, o caminho correto, vamos dizer assim, para um paciente que vai necessitar de quimioterapia, geralmente ele vai ser encaminhado para um médico que fez ali o diagnóstico dele. Aí esse médico encaminha para você e nesse encaminhamento que você faz aí todo esse estudo para saber quantas sessões esse paciente precisa, como que vai ser todo o processo dele. Isso, o colega encaminha para a gente fazer uma avaliação quanto à indicação de radioterapia, né? Então, a definição se tem indicação ou se não tem indicação de fazer radioterapia, é de responsabilidade do médico radiooncologista, né? Então, o paciente chega para a gente nessa consulta, a gente avalia todo o quadro clínico e também o paciente, né? A gente não está tratando um câncer, a gente está tratando uma pessoa que às vezes tem outras comorbidades, tem outros problemas de saúde, outros agravos, que muitas vezes podem até contraindicar um determinado procedimento, né? Então, isso é uma avaliação que precisa ser feita de forma individual, porque tem competência e formação para fazer isso. E, doutor, a gente está quase encaminhando aqui, né, para o final do nosso podcast. E, assim, eu sei que com certeza a gente não pode compartilhar casos dos pacientes, mas você tem algum momento, assim, de tratamento que você viu um resultado muito importante? Eu lembro uma vez que a gente divulgou aqui no hospital sobre uma radioterapia que teve a preservação do hipocampo, se eu não me lembro, algo assim. Se você puder comentar, né, sobre esses casos que foi possível preservar algo que o paciente se importava muito. Bom, nessa preservação do hipocampo, é uma técnica de radioterapia não vou falar que ela é bem nova, mas é uma técnica que inclui muita tecnologia. Ela talvez tenha sido descrita lá em 2012 e tem sido utilizada cada vez mais a partir disso. Mas é um tipo de tratamento que a gente nunca tinha executado aqui na região por falta de tecnologia. Não existia tecnologia para oferecer esse tipo de tratamento. Quando a gente pensa em hipocampo, a gente pensa na área do cérebro responsável pela memória, pelo armazenamento de informações. E se a gente danifica esse hipocampo, o paciente muitas vezes pode ter sequelas cognitivas associadas a isso. Preservar isso significa preservar, às vezes, a identidade do paciente. Então, quando a gente tem a possibilidade de conseguir oferecer isso, é muito prazeroso, é muito importante, né? Não tanto para o paciente, que vai ter a funcionalidade dele preservada, quanto para a equipe que está vendo que está executando de fato o que existe melhor, o que está mais recomendado na literatura, que vai trazer melhor ganho de qualidade de vida. Perfeito, doutor. Então a gente já está prestes aí a finalizar o nosso podcast de hoje. Quero falar um pouquinho sobre a nossa estrutura. O Hospital Unimed de Volta Redonda conta com tecnologia de ponta e equipe qualificada para realizar todas as técnicas.
Nosso aparelho permite a realização de radioterapia com tecnologia de ponta, facilitando a execução do tratamento. A radioterapia do Hospital Unimed Volta Redonda está localizada em anexo ao prédio B, atende clientes do Unimed particular e outros convênios. Doutor Diogo, meu muito obrigada. Em nome da Unimed Volta Redonda, destaco para vocês que o nosso podcast completo fica tanto no canal da Unimed Volta Redonda no YouTube, como também no nosso Spotify. E aí você pode ver, rever, compartilhar com os amigos. Doutor, eu queria te dar a palavra, se você quiser falar mais alguma coisa, apresentar algo. Não, só agradecer realmente a oportunidade de estar aqui com vocês, dividindo um pouquinho sobre a nossa especialidade. Qualquer coisa a gente está à disposição para avaliação também. Tá ok, gente. Muito obrigada e até o próximo Pode Mais Saúde. Tchau!